Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito bom dia. Hoje, dia 16 de junho de 2026, horário 13 horas 14 minutos. O pedido de prisão internacional foi emitido contra o espião Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e que se encontra na França, na fronteira com a Suíça. Então, está sendo já emitida a prisão deste terrorista narcotraficante. Ele estabeleceu o pagamento de todo o narcotráfico da Guarda Revolucionária, do Irã, da Rússia, de todo o contrabando efetivado no Brasil, a 27 países da Europa, aos seus funcionários públicos de primeiro e segundo escalão desses países europeus que trabalham para a Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e Orcrim ONU, todos já identificados. Então, a prisão imediata deste espião, sabotador chinês, ele é chinês, que se encontra usurpando a presidência da República Federativa do Brasil. Este sujeito, ele está com a prisão determinada. Parece que ele tentou fugir e foi preso. Ele se encontra preso neste momento. O sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós já vamos proceder com a supraconstitucionalidade na suspeição e interdição do procedimento do primeiro e segundo escalão do administrativo terrorista, de células terroristas do Comando Vermelho e do Comando da Capital e 98 facções que se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios, todos já identificados. Então temos essas prisões para concluir. Já mandamos 14.000 mariners da Força Delta. Eles já arribam a Brasília e procedem com este evento. Temos a captura do Fachin, do Dino, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, do Toffoli, do Zanin, do Alexandre de Moraes, todos eles com a prisão decretada, prisão internacional, é extração. E eles são levados imediatamente por narcoterrorismo. Eles fazem parte da Guarda Revolucionária do Irã, do Hamas, do Hezbollah e de todos os grupos das facções terroristas localizadas em todo o continente da América do Sul e da América Central.
provas irrefutáveis. Então já estamos procedendo hoje, dia 16 de junho de 2026. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é o meu e-mail, oscaranibaltiapano, @gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, documento único no Brasil, 510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Muito bom dia. Hoje, dia 16 de junho de 2026, horário 5h57. Já temos toda a logística e também toda a estrutura do Comitê Chinês, que opera em todos os continentes que eles tomam posse, com esta estratégia de monitoramento ao povo local onde eles estão operando. No Brasil, eles têm base nucleares, ogivas, apontadas para os Estados Unidos. Todas as autoridades da estrutura do governo do Brasil se reúnem fora do Brasil, isto para tomar as resoluções e também as diretrizes imediatas. Ou seja, eles estão procedendo a estabelecer a guerra mundial nuclear no Brasil, na América Latina, e eles saírem das lideranças políticas se estabelecendo na China, na Rússia, na Norte-Coreia. Então, isto tudo já foi identificado. Os próximos a deixar e realizar reuniões fora dos seus países são 27 países da Europa, a comunidade do euro, que já também estão procedendo com esta intimidade de processamento do Comitê Chinês, que também está estabelecido em 27 estados, 27 países da Europa. Nós estamos em guerra atômica nuclear. Povo brasileiro, você tem que se armar, você tem que se proteger. Procura, como chama, faca, procura o que você puder usar para se defender, porque a qualquer momento vão vir os paraquedistas chineses e vão tomar cidades, vão tomar terras e vão estabelecer a escravidão, mas antes disto, a matança. Eles vão produzir matança em todo o território da República Federativa do Brasil. Isto é um fato. Então, esta falsa identidade, Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele provoca os Estados Unidos da América como se ele fosse um senil, velho senil, a querer estabelecer o ódio, como se diz, a procedência de justificar defesa a nações que vão tomar atitude de defesa contra esta prática do Comitê Chinês. E este indivíduo, ele não quer sair dos holofotes, já que ele não é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós vamos proceder imediatamente com a CIA, a DEA, o FBI e a Interpol. Nós estamos já nos posicionando diretamente ao combate de guerra. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chiappano.
Você vai se dar por iludido quando? Quando matarem um parente seu? Estão matando todo dia nos hospitais. Quando você ficar desempregado, sem dinheiro, estão fazendo isso cotidianamente. Então, você, brasileiro, está sendo, pela síndrome de Estocolmo, um tapinha no ombro, depois um tapinha no peito, outro nas costas, depois um tapa na cabeça e esse é o sistema. Bom, muito bom dia. Hoje, dia 15, perdão, dia 16 de junho de 2026, horário 13 horas 14 minutos. O pedido de prisão internacional foi emitido contra o espião Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva e que se encontra na França, na fronteira com a Suíça. Então, está sendo já emitida a prisão deste terrorista narcotraficante. Ele estabeleceu o pagamento de todo o narcotráfico da Guarda Revolucionária, do Irã, da Rússia, de todo o contrabando efetivado no Brasil, a 27 países da Europa, aos seus funcionários públicos de primeiro e segundo escalão desses países europeus que trabalham para a Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla e Orcrim ONU, todos já identificados. Então, a prisão imediata deste espião, sabotador chinês, ele é chinês, que se encontra usurpando a presidência da República Federativa do Brasil. Este sujeito, ele está com a prisão determinada. Parece que ele tentou fugir e foi preso. Ele se encontra preso neste momento. O sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós já vamos proceder com a supraconstitucionalidade na suspeição e interdição do procedimento do primeiro e segundo escalão do administrativo terrorista de células terroristas do Comando Vermelho, do Comando da Capital e 98 facções que se estabeleceram em 27 estados e 5.070 municípios, todos já identificados. Então temos essas prisões para concluir. Já mandamos 14.000 mariners da Força Delta. Eles já arribam a Brasília e procedem com este evento. Temos a captura do Fachin, do Tino, do Gilmar Mendes, da Carmen Lúcia, do Toffoli, do Zanin, do Alexandre de Moraes, todos eles com a prisão decretada, prisão internacional, é extração. E eles são levados imediatamente por narcoterrorismo. Eles fazem parte da Guarda Revolucionária do Irã, do Hamas, do Hezbollah e de todos os grupos das facções terroristas localizadas em todo o continente da América do Sul e da América Central. Provas irrefutáveis. Então já estamos procedendo hoje, dia 16 de junho de 2026. Meu Pix de sobrevivência é meu telefone celular, 2199-742-0789. Meu Pix de sobrevivência é
O meu e-mail, oscaranibalchapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, documento único no Brasil, 510-466-447-34. Por favor, nos ajudem. Muito bom dia. Hoje, dia 16 de junho de 2026, horário 5 horas e 57 minutos. Já temos toda a logística e também toda a estrutura do Comitê Chinês, que opera em todos os continentes que eles tomam posse, com esta estratégia de monitoramento ao povo local onde eles estão operando. No Brasil, eles têm base nucleares ogivas apontadas para os Estados Unidos. Todas as autoridades da estrutura do governo do Brasil se reúnem fora do Brasil, isto para tomar as resoluções e também as diretrizes imediatas. Ou seja, eles estão procedendo a estabelecer a guerra mundial nuclear no Brasil, na América Latina, e eles saírem das lideranças políticas se estabelecendo na China, na Rússia, na Norte-Coreia. Então, isto tudo já foi identificado. Os próximos a deixar e realizar reuniões fora dos seus países são 27 países da Europa, a comunidade do euro, que já também estão procedendo com esta intimidade de processamento do Comitê Chinês, que também está estabelecido em 27 estados, 27 países da Europa. Nós estamos em guerra atômica nuclear. Povo brasileiro, você tem que se armar, você tem que se proteger. Procura, como chama, faca, procura o que você puder usar para se defender, porque a qualquer momento vão vir os paraquedistas chineses e vão tomar cidades, vão tomar terras e vão estabelecer a escravidão, mas antes disto, a matança. Eles vão produzir matança em todo o território da República Federativa do Brasil. Isto é um fato. Então, esta falsa identidade, Moacir, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, ele provoca os Estados Unidos da América como se ele fosse um senil, velho senil, a querer estabelecer o ódio, como se diz, a procedência de justificar defesa a nações que vão tomar atitude de defesa contra esta prática do Comitê Chinês. E este indivíduo, ele não quer sair dos holofotes, já que ele não é Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós vamos proceder imediatamente com a CIA, a DEA, o FBI e a Interpol. Nós estamos já nos posicionando diretamente ao combate de guerra. Quem está falando é o interventor, o senhor Oscar Aníbal Chapano. Você vai se dar por iludido quando? Quando matarem um parente seu? Estão matando todo dia nos hospitais. Quando você ficar desempregado, sem dinheiro, estão fazendo isso cotidianamente. Então, você, brasileiro, está sendo, pela
síndrome de Estocolmo, um tapinha no ombro, depois um tapinha no peito, outro nas costas, depois um tapa na cabeça e esse é o sistema. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Por favor, as matérias elas vão estabelecer mais conhecimento. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, Robô News. Acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapin, hoje dia 16 de junho do ano de 2026. Interessante que vocês observaram, tenho certeza, certo? O juiz aí falou aí a respeito do Moacir, certo? Falou aí do Lula, etc. Certo? Ele fala com... ele não manda recado, ele é juiz, é arbitral, é juiz internacional, é interventor, certo? Então, né, presta atenção que a situação que tá acontecendo aqui no país, o juiz também é corregedor. Então o juiz falou aí sobre aí que né, o presidente aí já faleceu, né, e que aí o sósia, né, que não é Lula, ele fala sempre, ele fala abertamente, certo? Se não for verdade, certo? Traga o Lula, entendeu? Faz o DNA e mostra a verdade, certo? Mostra a verdade, certo? Por que essa verdade não chega? Então, o mestre Dinho, Robô News, eu coloquei assim bem simples, qualquer um pode fazer, né? No Google, eu coloquei bem assim: é crime usar sósia, máscara de outras pessoas? Então, o resultado do Google: o uso de máscaras e disfarces não é crime por si só, mas se torna crime se o objetivo for cometer delitos, como fraudes, furtos ou invasões, ocultar a identidade para escapar da polícia ou passar-se por outra pessoa para obter vantagem. Quando o uso é considerado crime ou infração, falsa identidade ou falsidade ideológica, usar a máscara ou se passar por outra pessoa para enganar terceiros e obter vantagem. Não é isso? E obter vantagem. Falsa identidade ou falsidade ideológica, usar a máscara ou se passar por outra pessoa para enganar terceiros e obter vantagem. O juiz Oscar Aníbal Chapin, né, ele faz a live, certo? E a live é com informações online, com fatos, atos e circunstâncias. Isso aí, juiz Oscar Aníbal Chapin, ele tem autoridade para falar, né? Porque é claro que quando você vê um título de uma live, certo? Dizendo com informações online, com fatos, atos e circunstâncias. Se está acontecendo tudo isso, é claro, eu não estou duvidando, certo? Porque tudo
é como, certo, os relatórios do juiz. Vocês poderão observar que sempre na live o mestre Dinho, né, Robô News, ele coloca informações online com fatos, atos e circunstâncias. O juiz Oscar Aníbal Chapano, ele está falando, certo? Ele está informando. É uma informação online com fatos, atos e circunstância. Eu acredito que o mestre Dinho, Robô News, não precisa falar mais nada, certo? Quem tem que fazer tudo isso aí são as autoridades. Isso é grave. Eu entendo o seguinte, se as autoridades, seja quem for, se sabe disso e não está tomando providência, está praticando, certo? Crime, ok? Então, nós brasileiros, nós patriotas, nós exigimos que nos respeite, certo? Nós queremos é democracia. Mas o que a gente está observando aí que estão rasgando a Constituição Federal e prejudicando aos idosos, certo? Prejudicando o povo brasileiro, prejudicando, é claro, ainda tem idosos presos, ok? Isso é um absurdo. Está aí o comentário do mestre Dinho Robô News. Eu estou fazendo um comentário, né? É claro, é o que o juiz Oscar Aníbal Chapano sempre fala e falou nessa live sobre esse assunto. Moacir ou Lula? Lula ou Moacir? O que está acontecendo com o Brasil? O que está acontecendo? O juiz Oscar, ele já falou com bastante propriedade, ele sempre está, né, correspondendo o trabalho dele, né, com sabedoria, né, e com, é claro, meus amigos e amigas patriotas, né, o juiz Oscar, ele é, vou repetir, ele é um juiz corregedor internacional arbitral, interventor. Ele já enviou os relatórios falando sobre isso. E agora nós estamos esperando a verdade, certo? Se é mentira, que prova, né, que A ou B ou C que estão vivos, certo? Ou então na hora, se realmente, né, acontecer que tem uma pessoa usando uma máscara dessa, tá fácil, é só a polícia vir, certo? As autoridades que tem que tomar essa providência. O juiz Oscar Aníbal Chapano, ele estava realizando o trabalho dele, certo? Vamos lá. Vamos agora assistir as matérias, ou melhor, as outras matérias, porque isso aqui é uma matéria online, certo? Vamos lá! Lula da Silva, lave a sua boca para falar dos profissionais de segurança pública do Brasil. Lave a sua boca para falar dos nossos incansáveis e valorosos policiais do Brasil inteiro. Aí ele, numa fala, diz, não, as pessoas não querem receber seus celulares furtados nas delegacias porque tem medo dos policiais. Ora, quem tem medo da polícia são os seus criminosos. Eu estou usando uma palavra que ele utilizou. Os seus criminosos, os faccionados, é que não gostam de ir para a delegacia porque vão para lá presos por algum crime grave que cometeram. E mais, quem é você, Lula? Que moral você tem para falar dos nossos policiais? Talvez porque a experiência que você tem com a polícia não é boa. Conduzido, que foi pela Polícia Federal, ficou mais de 500 dias
preso, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro lá na delegacia da Polícia Federal em Curitiba, e agora vem dizer ou vilipendiar os profissionais de segurança pública. Isso é algo inadmissível e que é o retrato do governo da esquerda. Isso é fotografia do PT, é fotografia do Lula, que passa pano e é gatinho para enfrentar e combater as facções, mas quando é para valorizar os policiais e vai lá e agride. Por isso, temos um remédio para tudo isso aí. Agora em outubro, vamos mandar para casa essa figura. Ele e a caterva que o cerca, nós precisamos mandar para casa, mandar o cartão vermelho nessa gente para que eles nunca mais voltem. As facções no Brasil estão agigantadas por conta desta gente que há 25 anos está aí enganando a população e agigantando o crime organizado. Eles, o Lula inclusive, é o culpado do agigantamento e da tomada de territórios pelas facções, por causa da relação cabulosa que esta figura tem com o crime organizado, que o Brasil hoje está à beira de um narco-estado, se é que já não é um narco-estado. E essa declaração dele contra os policiais, que automaticamente é a favor dos bandidos, é a prova disso. Uma arma de fogo registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro foi apreendida pela Polícia Militar do Distrito Federal durante uma blitz feita na noite de segunda-feira, em Taguatinga, uma região administrativa de Brasília. O armamento estava em posse de um sargento do Exército Brasileiro, identificado apenas como Estácio, ligado ao Gabinete de Segurança Institucional. Ele foi abordado durante a fiscalização de rotina e conduzido à delegacia de polícia para prestar esclarecimento. Estácio apresentou documentação referente ao porte funcional e informou imediatamente aos policiais que a arma pertencia a Bolsonaro. Em depoimento, o sargento afirmou que havia retirado o armamento para realizar um reparo mecânico depois de identificar um pane, que, segundo ele, seria uma solução simples. O problema estaria relacionado ao percussor da arma. Após ser ouvido pelas autoridades e apresentar a documentação relacionada ao caso, o militar do Exército foi liberado. Não houve prisão em flagrante. A Polícia Civil busca agora esclarecer as circunstâncias do transporte da arma, a regularidade da situação e se todos os procedimentos legais foram seguidos no repasse e na guarda do armamento. O episódio acontece enquanto Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. A prisão domiciliar foi autorizada após o ex-presidente desenvolver um quadro de broncopneumonia aspirativa. Pela decisão do STF, ele deve permanecer em sua residência por 90 dias sob monitoramento de tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de utilizar celular, telefone ou qualquer outro meio de comunicação externa, direta ou indiretamente, sob pena de retorno ao regime fechado. E para acompanhar mais informações, acesse metrópolis.com e o nosso canal no YouTube Metrópolis TV. Meus amigos, o Pentágono finalmente percebeu. Você não ganha uma guerra de atrito disparando Cadillacs de 4 milhões de dólares. A guerra contra o Irã foi um choque de realidade brutal, esvaziando estoques estratégicos e revelando uma verdade inconveniente. O exército americano estava fabricando joias tecnológicas enquanto os adversários fabricavam quantidade. Agora a ordem mudou. A meta é produzir 10 mil mísseis descartáveis até 2030, priorizando o volume sobre a perfeição. A lógica é visceral. Por que construir um Cadillac, um míssil Tomahawk hiper sofisticado, se você pode fabricar 10 Quids? Sim, de combate por uma fração do preço. Empresas como a Anduril e Leidos estão abandonando a burocracia dos fornecedores tradicionais e adotando a impressão 3D e componentes de prateleira. O objetivo não é o míssil que acerta uma formiga a 1000 quilômetros, mas aquele que aos milhares satura qualquer defesa aérea e garante que o adversário fique sem munição muito antes de nós. O Pentágono está saindo do ciclo de exigências perfeitas, o que travava a produção por anos. É uma mudança doutrinária urgente. As linhas de montagem que antes eram lentas como oficinas artesanais precisam se tornar fábricas de destruição em massa. Os Estados Unidos entenderam que a complexidade excessiva é uma vulnerabilidade logística. Se você não consegue repor seu arsenal em menos de 2 anos, você não tem um exército pronto para o combate. Você tem uma peça de museu.
E a dissuasão do futuro não será medida pela sofisticação de um único sensor, mas pela capacidade industrial de saturar o horizonte com aço. E se o Pentágono conseguir vencer o próprio hábito de microgerenciamento, o campo de batalha nunca mais será o mesmo. Você acredita que a quantidade vai superar a tecnologia de ponta na próxima grande guerra? Comente a palavra produção e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Agora blinde a sua mente. Então, galera, eu tô assistindo aqui agora a sessão da segunda turma, que começou porque o Gilmar Mendes liberou a votação sobre a prisão do pai e do primo do Vorcaro, que ele havia pedido vistas. E aí começou a sessão para se tratar desse assunto. E tem mais de 30 minutos que o Gilmar Mendes está falando da Lava Jato. Na verdade, ele começou a sessão deixando clara a espetacularização que está rolando na Compliance Zero, querendo fazer algum tipo de nexo com a Lava Jato que acabou sendo anulada. E aí ele tá lá citando a questão da delação, né? Porque o Vorcaro tentou delatar de novo e foi rejeitado, e agora ele tá tentando uma terceira vez. E ele tá deixando claro que a delação... Bom, escuta você. Preocupação que reputo digna de atenção. A colaboração processual penal somente encontra legitimidade constitucional quando resulta de uma decisão livre. Friso, livre. E o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a manutenção das prisões é muito perigosa porque pode estar tentando pressionar as pessoas a delatar. E a gente sabe que o Vorcaro já delatou o Toffoli e o Alexandre de Moraes. Bom, segundo disse a revista Veja. E agora ele está indo de novo para uma terceira delação premiada, que vai entregar não só membros do judiciário, mas também de Brasília inteira. Então agora o Gilmar Mendes está bem preocupado com as circunstâncias que podem envolver a delação do Vorcaro ou do entorno do Banco Master. Delação, para ser válida, tem que ser feita de forma livre. Livre. Mas eu te pergunto, Gilmar Mendes, o que a gente faz com essa delação livre aqui? E consequente rescisão da colaboração e eventual rescisão englobará, inclusive, a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Mas agora é o Vorcaro que está prestes a entregar 2 membros graúdos do judiciário e mais Brasília inteira. Agora tem que ter um cuidado com o que eles vão fazer com essas delações, né? E lembrando que o pai do Vorcaro foi encontrado com acesso a sistema sigiloso da PF em sua casa. O pai do Vorcaro ofereceu 1 milhão para a irmã do sicário não acabar, implodir a delação do filho e demais integrantes do Master. E para que não fique nenhuma dúvida, tem a conversa aqui. O nome disso não é obstrução de justiça? Antigamente costumava ser. A ver o que esse judiciário brasileiro que normalmente atua em causa própria vai fazer. Quem convocou o Neymar fui eu. Quem disse isso não fui eu. Nem foi o Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira. Também não foi o pai do Neymar. Sabe quem foi? Foi o Francisco Mendes, filho do ministro do STF, Gilmar Mendes, e o manda-chuva de fato da CBF. Como é que um filho de um ministro do Supremo, que absolutamente ninguém conhece, virou quem realmente manda na CBF? Vem comigo porque essa é uma história difícil de acreditar. Em 2023, a faculdade do Gilmar Mendes, o IDP, assinou um contrato com a CBF que lhe dava 84% da receita da CBF Academy, que é a maior instituição de ensino do futebol brasileiro. Só naquele ano, a CBF Academy faturou mais de 9 milhões de reais. Quando o Edinaldo, o presidente da CBF, que assinou o contrato, ele foi destituído por fraude, ele entrou com recurso onde? No STF. Caiu com Gilmar, que não se declarou impedido e colocou ele de volta no cargo. O ministro André Mendonça, no plenário do STF, disse aquilo que todos nós estávamos pensando. A impressão que dá é se resistiria a CBF a uma investigação. Mas Gilmar não se importou. Edinaldo acabou caindo de vez. E aí que a história começou de verdade. Surgiu um tal de Samir Chaude, um desconhecido de Roraima. 32 dos 40 maiores clubes votaram contra ele. Só que não importou. A revista Cruzoé apurou que Chaude, aluno de IDP, foi sabatinado por Gilmar e se especula que a escolha foi por ser o mais disposto a atuar como um preposto da família Mendes. E o filho do Gilmar, o Francisco Mendes, ele é sócio do IDP junto com o pai. Ele foi eleito vice-presidente da Federação do Mato Grosso. E
Hoje, não há um departamento da CBF sem alguém do IDP. Diretor executivo, financeiro, jurídico, todos vêm da faculdade do Gilmar. De acordo com o Globo, além do filho do Gilmar ser o manda-chuva real da CBF, ele se movimenta para ser o próximo presidente da confederação. Enquanto o Brasil joga a Copa do Mundo de 2026, quem lidera a delegação nos Estados Unidos não é o presidente da CBF, mas seria Francisco Mendes. A questão não é Gilmar Mendes, podia ser qualquer outro ministro. O absurdo é esse nível de interferência. Ministro escolhendo presidente, diretores da confederação, filho de ministro como CEO de fato do futebol brasileiro, sem cargo, sem mandato, sem voto. Isso é coisa, gente, de país bananeiro, que não se leva a sério. O que fica parecendo é que no jogo político e até do futebol do Brasil, a bola tem dono. Pouca gente sabe disso. Muita gente vai assistir a seleção jogar e não imagina o que tá acontecendo nos bastidores. A nossa arma é o botão de compartilhar. Manda esse vídeo para um amigo que não conhece essa história. Amigo, un saludo, soy Diego Briseño. Esto es La República Pendiente. Político publicó 2 reportajes que le ponen expediente a una sospecha venezolana. Hubo una operación para ablandar la política de Washington frente a Nicolás Maduro, con nombres, chats, pagos, consultoras, operadores. Y en el centro aparece Harry Sargent III, empresario del asfalto, viejo jugador petrolero en Venezuela, cercano a Trump con relación directa con Caracas. Político revela que Maduro lo llamaba abuelo. Cuando Trump nombró a Marco Rubio secretario de Estado y a Mauricio Claver Carone para América Latina, Sargent entendió que tenía un problema. Rubio representaba presión, sanciones, seguridad hemisférica y una lectura del chavismo como estructura criminal. Entonces buscaron otra vía, elevar a Richard Grenell y convertirlo en contrapeso de Rubio. Para eso, según Político, Sargent contrató al ex congresista Aaron Schuck por $100,000 como consultor estratégico. Schuck viajó a Caracas, se movió alrededor de Delcy Rodríguez. La fórmula era clara: presos estadounidenses liberados, licencias petroleras renovadas, vuelos de deportación y una victoria política para Grenell antes de que Rubio consolidara el control de la política venezolana. Cuando eso no alcanzó, activaron la maquinaria narrativa: Forward Global, influencers conservadores, artículos de opinión, mensajes coordinados, chats privados, una factura inicial de más de $422,000 y $15,000 para influencers. El mensaje era envolvente: petróleo, China, Rusia, migración, empleo, America First. Querían cambiar el marco de tiranía criminal a problema energético, de presos políticos a licencias petroleras, de libertad a estabilidad, de democracia a asfalto. Y cuando Claver Carone estorbaba, Hans Humes escribió la frase que desnuda el método: había que reclutar a Laura Loomer para ir contra Claver. La operación también golpeaba a María Corina Machado, porque una dirigente con mandato popular, actas y legitimidad democrática hacía imposible vender a Maduro como socio normal. El segundo reportaje agrega la escena más grotesca. Schuck habría regresado de Caracas contándole a Benjamin Papermaster que Delcy Rodríguez le prometió una mina de oro si lograba que Estados Unidos levantara sanciones. Político aclara que nadie pudo verificar si eso era real, pero esa sola idea retrata el clima moral de la trama. Venezuela como botín, petróleo para unos, bonos para otros, oro para el operador de turno. La operación quería convertir a Maduro en un problema comercial. Rubio lo convirtió en un problema criminal. Ese fue el punto de quiebre. Venezuela fue saqueada por verdugos internos, pero también fue rodeada por operadores externos que aprendieron a vivir de su ruina. Lo que esos operadores temen no es solamente un cambio de gobierno, temen perder el país fácil, el país donde todo se podía arreglar con una licencia, una llamada, un intermediario, una deuda, una concesión o una mina. Por eso tantos querían salvar a Maduro, porque Maduro preso no era el único peligro. El verdadero peligro era que Venezuela dejara de ser un botín. Un abrazo. Seguimos. Mariana Eustáquio foi agredida ontem à noite em Brasília. Chegou ao hospital desacordada, com fratura na lombar e hematomas na nuca. Isso não é pouca coisa, não. Quando uma jovem de 18 anos chega nesse estado, o Brasil inteiro devia parar e cobrar resposta de verdade. Já tem boletim de ocorrência, já tem imagem, os agressores foram identificados e já se sabe com quem essa gente anda nessa história. Essa menina já pagou um preço que nenhuma jovem dessa idade deveria pagar. E pagou sem dever nada, só por carregar o sobrenome do pai. Desde criança, Mariana vive visita incômoda da Polícia Federal dentro de casa. Passou pela infância e adolescência debaixo dessa pressão. Agora adulta, continua sendo cercada pelo sistema. Tudo isso simplesmente por ser filha do jornalista Oswaldo Eustáquio. Isso revolta. 12 agentes da Polícia Federal entraram na casa dela, reviraram tudo, fizeram revista íntima numa menina. Isso não entra na cabeça. As lágrimas desceram, mas Mariana não entregou o celular. E essa parte aqui mostra o tamanho da dor que essa família vem carregando. Sabe onde estava o celular?
enterrar no túmulo do cachorrinho dela. Minha gente, isso corta o coração e mostra que tem coisa errada demais aí. Moraes bloqueou as redes sociais dela, bloqueou também a herança que o avô deixou. Dinheiro de um subtenente do exército, travado. Essa família dedicou a vida pelo Brasil e agora vê uma menina sendo tratada como peça de disputa de gente poderosa. Isso é pesado demais. Sabe o que mais revolta? Até agora nenhum deputado prestou solidariedade a Mariana. Nenhum. Na hora do discurso, aparece um monte. Doutor Fábio, você que venceu Moraes na Itália, assuma o caso da Mariana. Que o STF devolva o que é dela, o que o avô deixou. E para a Polícia Civil do Distrito Federal, os agressores estão identificados. Façam o trabalho de vocês, porque o povo tá vendo tudo. E Mariana, escute bem, seu pai está chegando. Falta pouco. Você vai estar lá quando ele subir a rampa, de cabeça erguida. E quem viu essa história não pode ficar calado. Compartilhe esse vídeo agora, porque silêncio diante disso também vira cumplicidade. Eu estou já na descrição, né, dessa transmissão ao vivo. Ok? Então, vocês poderão verificar que tem uma frase, e no final da frase, logo aí no topo, tem a palavra mais. 4 letras, mais. Indica o que acontece. Para vocês entrarem na descrição, né, do celular, do tablet, do notebook ou do computador, clica. Então, vocês clicando aí, vocês vão entrar, observar, né, que existe uma palavra perfil social. E depois do perfil social vem Mercado Livre. E está escrito, canal Mestre Dinho. Últimas notícias na palma da sua mão. Perfil Mestre Dinho, 1949. Eu sou afiliado do Mercado Livre. E é por isso que eu estou aqui aproveitando essa oportunidade para falar com vocês que tem promoções. Promoções. Eu, como afiliado do Mercado Livre, eu coloquei aí, abaixo da palavra promoções. Promoções 2 pontos. Tem aí o link. Todo mundo sabe o que é o link. O link do Mercado Livre. Você clica no Mercado Livre aí, nesse link do Mercado Livre. Não vai sair num só produto, não. Vai sair numa vitrine. O Mercado Livre, por enquanto, tem quase 200 produtos. Certo? Produtos, a maior parte com promoções. Produtos que nós precisamos. Aqueles produtos relacionados que nós temos necessidade de comprar dia a dia. Então, vocês sabem que o Mestre Dinho, eu sou afiliado do Mercado Livre. Vocês compram, certo? Vocês negociam no parcelamento, né? Se é com 10 parcelas, ou com 12, ou com 18 ou mais, depender, tem de entrar aí, né, certo? Na descrição, no link do Mercado Livre. Ok? E, descendo, certo? Eu também sou afiliado do Shopee. Tem assim, vitrine do Construa Civil Mestre Dinho. Afiliado da Shopee. Aproveita as promoções. Mais de 500 produtos do afiliado do Shopee Mestre Dinho. Construa Civil Mestre Dinho.